É curioso, é óbvio que a gente sempre respeita o que as pesquisas dizem e tudo isso tem que ser colocado em perspectiva de uma forma adequada. O tom, a meu ver, a minha análise crítica, então, se você tem esse gráfico aí que a nossa produção preparou, segundo os dados que foram fornecidos pela Genial Quest, você tem 10 anos de Lava Jato, a Lava Jato ajudou contra a corrupção, 49% dizem que sim, você tem 11% dizendo mais ou menos, você tem 37% dizendo que não, e você tem 11% que não soube responder. Tá? O que é interessante notar nesse sentido? É a matéria aí da Globo, a meu ver, não cabe meias palavras aqui. Depois eu queria até ouvir, Rodrigo, vocês aí, mas assim, a Globo foi inequivocamente um dos artífices da Lava Jato. Acho que a essa altura todo mundo sabe que a Rede Globo, outras mídias hegemônicas também, mas sobretudo a Rede Globo, foi ali um dos artífices centrais que impulsionou a própria Lava Jato. Agora, eles tentam, de alguma maneira, manter a imagem da Lava Jato, e a forma como isso é noticiado nessa ocasião denota isso de uma maneira muito aguda. Por quê? Não, depois de 10 anos da Lava Jato, eles apontam controvérsias, eles ressaltam uma série de coisas, mas chegam à conclusão que a força-tarefa que apurou um mega esquema de desvio de dinheiro na Petrobras foi extinta em 2021 por causa da ação dos políticos para barrar a operação. E aí eles dizem que o diagnóstico é revelado por uma pesquisa da Genial Quest, essa que a gente acabou de salientar aí com vocês, e que foi publicada ontem pelo Globo, mediu a avaliação da população sobre a operação em entrevistas presenciais, que foram feitas entre 25 e 27 de fevereiro. Então, a opinião, prestem atenção nisso, de que a força-tarefa foi extinta por ação da classe política. Então, veja como aí já tem, né? A ideia não é pegar tanto aqui na semiótica, mas você já vai vendo com o que faz, por exemplo, o Milei na Argentina, quando ele fala a respeito da casta, o que o próprio bolsonarismo, né, Rodrigo, utilizou em termos de se vender como antissistema, que ele seria uma figura ali idônea, que seria capaz, por exemplo, de moralizar a cena política nacional. Então já começa por aí. A opinião de que a força-tarefa foi extinta por ação da classe política é citada por 42% dos entrevistados, enquanto outros 25% acham que o fim da Lava Jato se deu por exageros e erros por parte dos investigadores e juízes envolvidos na operação. Agora, gente, vamos lá. Vamos fazer uma análise crítica séria aqui. Tá? Erros e exageros é um eufemismo absurdo, Rodrigo, para dizer o que aconteceu na Lava Jato, considerando que a gente tinha um juiz de primeira instância combinando absolutamente tudo que ia ser feito com os membros do Ministério Público. Então não se trata de erros e exageros, se trata de um processo absurdamente viciado que foi conduzido por um juiz parcial, conforme reconheceu a posteriori a própria Corte Constitucional brasileira. Isso quem está dizendo não sou eu, não é o ICL, foi o STF. O STF reconheceu isso. Então, me parece que a forma como a pesquisa apresenta os próprios dados também eufemiza um pouco a questão e faz crer que, olha, uma operação importante para o Brasil foi abafada em virtude da pressão que a casta política exerceu sobre as pessoas que estavam pretendendo investigar a corrupção. Ora, não era. E ninguém está negando, aí eu passo para vocês aqui, ninguém está negando que existe corrupção em todas as esferas da vida social, política, econômica, jurídica do país. Isso é uma questão que a gente precisa trabalhar com muita seriedade. Agora, daí a reduzir o combate à corrupção a um espetáculo que vai ser conduzido por um paladino da justiça e da verdade, que comete todos os tipos de irregularidades nesse processo, isso é outra coisa. E foi exatamente isso que a própria Lava Jato fez. Então, eu notei esses termos, a disposição semântica de como
esse material foi apresentado, e me chamou a atenção essa tentativa de alguma forma, retomar a imagem da própria Lava Jato, tentando dizer que ela foi abafada por conta da reação da classe política que estava sendo investigada e que deveria ser moralizada nessa ocasião, gente. Acho que a minha análise vai nesse sentido